Nós lermos o texto propriamente dito, o autor desse livro é o profeta Abacuque, por volta do ano 605 a.C. O contexto aqui é de provações frente ao exílio babilônico. Então eles estavam sendo deportados da sua terra natal, exilados pelo Império Babilônico. Durante o período, os babilônicos se tornaram a força dominante da época, tomando as cidades protegidas pelo Deus pactual, Jerusalém e Judá. Nós vemos essa narrativa no segundo livro de Reis, capítulo 24, dos versículos 8 a 17. Então, esse texto nos dá base, nos dá pano de fundo para nós refletirmos acerca deste livro profético. Então, vários reinos foram dominados pelos poderosos babilônicos. Aqui vemos o Senhor Deus mostrando que age mesmo através de nações ímpias, de um povo perverso. O Senhor age por meio de um povo perverso, como a Babilônia, para cumprir os seus bons propósitos. Então Deus age segundo os seus eternos propósitos. E Ele usa a quem Ele quer como vara de disciplina, como vara de correção. Um povo ímpio, um povo perverso com um povo babilônico. Segundo Martinho Lutero, a gente entendendo que o significado, alguns estudiosos vão dizer que o significado do nome Abacuque é abraçar. Então, o significado da palavra deste nome, de forma etimológica falando, segundo alguns estudiosos, é abraçar, a palavra abraçar. Martinho Lutero, comentando o significado do nome de Abacuque, ele disse: Abacuque é certamente um nome muito apropriado para a função desse profeta, uma vez que significa abraçador, aquele que abraça o outro e o toma em seus braços. É isso que ele também faz em sua profecia. Ele abraça o seu povo e o toma em seus braços. Isto é, ele o consola e o carrega, como se abraça uma pobre criança ou uma pessoa que chora, a fim de acalmá-la e aquietá-la, dando-lhe a segurança de que tudo vai melhorar se Deus quiser. Então, de fato, o reformador Martinho Lutero nos traz alguma reflexão sobre o nome de Abacuque. E diante disso, podemos meditar no seguinte tema nessa noite. Minha intenção aqui não é uma análise teológica e muito menos exegética do texto, não, mas que nós meditamos em breve tempo um pouco e possamos tirar lições desse valioso livro das Sagradas Escrituras. Vamos pensar no seguinte tema nessa noite: Abacuque lamenta a desobediência do povo e o silêncio de Deus. Então, Abacuque, ele lamenta o pecado da desobediência do povo e o silêncio de Deus. Abacuque era um homem com uma paixão ardente pela glória de Deus, pela honra de Deus, pela fidelidade de Deus. E estava vivendo uma profunda crise espiritual, devido à aparente indiferença de Deus. Vejam só, aparente indiferença de Deus para com a terrível situação espiritual do povo no meio daquela situação de calamidade que o povo via, de desobediência, de pecado, de iniquidade, de transgressão, vivendo muitas vezes alheio a Deus, Jerusalém, Judá, especificamente Judá. Então, Abacuque lamenta a desobediência do povo e o silêncio de Deus. De que maneira Abacuque, frente ao pecado de Judá, lamentou a Deus? Em primeiro lugar, perguntando a Deus até quando ele ficaria em silêncio. Em segundo lugar, perguntando a Deus até quando ele pareceria tolerar a iniquidade do povo. Perguntando a Deus até quando ele pareceria tolerar a iniquidade do povo. Por fim, em último lugar, afirmando que a lei estava frouxa pelo não agir de Deus aparente. Então, essas três verdades eu elenquei do texto sagrado, pude extrair, nós vamos meditar nelas nessa noite.
Antes de nós adentrarmos o texto, ore comigo nesse momento, peça ao Senhor que o Senhor venha sobre nós, trazendo consolo, edificação e que Ele ilumine a mente dos ouvintes nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu te peço, mediante a inerrância da Tua Palavra, mediante a suficiência da Tua Palavra, porque de fato a Tua Palavra é o nosso manual de fé e prática. A Tua Palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz, ela é martelo que esmiuça a penha. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vem com graça, com misericórdia, abrindo o entendimento, ó Deus, trazendo consolo, edificação sobre os fiéis santos em Cristo Jesus, por meio do Teu Filho, conforme a imagem do Teu Filho, eu te oro e te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Estarei colocando nesse momento o texto, estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 a 4, estará na descrição dessa live. Vamos estar lendo agora o versículo 1 e 2, que diz assim, advertência, versículo 1 e 2. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que tragas salvação? Vejam só o clamor do profeta Abacuque. O profeta Abacuque recebeu uma revelação, um oráculo, a visão do próprio Deus, onde ele estava numa situação bastante incômoda. O pecado nacional, o pecado do povo, a iniquidade cheirava mal às narinas do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas. Nós meditando nesse livro, segundo ainda o reverendo Hernando Dias Lopes, o livro do profeta Abacuque é breve, mas perturbadoramente atual. Então ele aplica-se nos tempos a qual nós estamos vivendo. Ele trata de política internacional, veja só, opressão econômica, violação dos direitos humanos, violência brutal na guerra e decadência moral e religiosa. Ele nos fala também sobre a soberania de Deus e o avivamento espiritual. Podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, sociais, econômicas, morais e espirituais da atualidade ao examinar a mensagem deste livro. Então, é um contexto onde ensinando que não é diferente do que nós vivenciamos nos dias atuais. É tanto que o versículo 1, vemos o autor de forma nítida desse livro, o profeta Abacuque. Deus apresentou à mente de Abacuque o que ele viu claramente, percebeu, à luz da profecia, e em seguida fielmente declarou, como este livro mostra, revelação em forma de advertência. Vejam só, a revelação em forma de advertência ao profeta Abacuque, o versículo 1, a qual nós lemos inicialmente. A profecia de Abacuque, essa é uma profecia e possui uma dimensão muito incômoda do princípio ao fim. O livro começa com um lamento queixoso, uma reclamação. Até quando? Senhor, até quando? Então o profeta começa queixando-se, reclamando ao Senhor Deus. O profeta ele está meio que impaciente com o próprio Deus, vejam só, e chora. Então ele começa essa profecia, a profecia deste livro, com um choro, com um lamento. O profeta agora ele está sufocado pela angústia, pela tristeza, e ele derrama as suas lágrimas. Abacuque tanto se agarrou a Deus, vejam só, buscando resposta para as suas lamentações,
e questionamentos, abraçando o povo, levando-lhe a consoladora verdade que o inimigo injusto seria julgado por Deus. Então, em meio a essa situação que nós estamos passando, de fato, nós devemos perceber que Deus, de fato, há de julgar o nosso adversário. Ele há de julgar os perversos deste mundo, os injustos, aqueles que cometem todo tipo de atrocidade, de violência, de perturbação, e de fato, o inimigo das nossas almas, as hostes infernais da maldade, a potestade, o principado. Então todos haverão de ser julgados. De fato, o mundo vil jaz no maligno, onde há somente concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Pedro bem disse, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, o Senhor sabe nos livrar os homens piedosos, Ele sabe livrar estes homens que Ele mesmo ortoga, coloca a fé, coloca o arrependimento, e Ele também irá reservar um dia sob castigo aos ímpios deste mundo, aos poderosos deste mundo, em impiedade. Então o Senhor, de fato, Ele sabe, e Ele é sábio por excelência em, de fato, dar o pagamento, vamos dizer assim, das obras iníquas, das trevas a esses homens. Abacuque, ele quer saber quanto tempo o Senhor, então ele na sua tristeza, no seu lamento, no seu choro, ele quer saber quanto tempo o Senhor, que prometeu ouvir as orações, permaneceria em silêncio. Então, como sabe o Jó capítulo 19, versículo 7, vejam só, Jó gritando, ele diz: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Jó não teve, meus irmãos, Jó não teve uma resposta de Deus, não, para o seu sofrimento. E nós também, Deus não está disponível muitas vezes aos seus servos para dar explicações. Quem somos nós para questionarmos, para inquirirmos a Deus? Nós não passamos de pó e cinza. Então Deus não respondeu a Jó os seus questionamentos porque ele estava sofrendo, nem tampouco a Abacuque. Abacuque também grita, né, violência. Com respeito, ele estava se referindo à injustiça entre o povo, mas sua oração por libertação permanece sem resposta. O profeta também não teve uma resposta de Deus para o sofrimento do povo que pecava contra Deus, que estava nesse momento em rebelião contra o Senhor Deus. A grande ideia do livro de Jó reside no ministério desta provação. É um mistério esta provação de Jó, foi um mistério esse momento de provação também que o profeta Abacuque estava passando, um momento nacional de fato, de caos e de tristeza. Então o sofrimento permaneceu sem resposta nesse período. Jó pediu um juízo humano, a gente vê Jó pedindo um juízo humano no capítulo 9 desse livro poético, né, de Jó. O sábio Jó, ele pede um juízo humano, capítulo 9, versículo 32, se eu não me engano, do capítulo 9, um mediador homem que julgue a sua causa. No entanto, em Jeremias 2, Deus é quem pode convocar o homem para o julgamento, mas não o homem. Irmãos, Deus governa com justiça todas as nações. A justiça de Deus vai muito além do princípio de justiça e retribuição. Deus conhece o universo,
a extensão da terra, o sistema das estrelas. Jó capítulo 38, dos versículos 1 ao 38. Então, nós podemos entender como o povo estava passando por exílio, um meio pedagógico de Deus para estar tratando o seu povo naquela época, um pedagógico disciplina, de que forma? De disciplina, de correção para um povo rebelde, para um povo idólatra, que estava se corrompendo em todas as áreas de sua vida. Não é diferente conosco. Eu entendo, e alguns pastores têm entendido na ótica que essa pandemia de fato é de fato Deus agindo, proporcionando essas experiências incômodas, sofrimento sobre a igreja de forma pedagógica, a fim de que nós possamos, por meio das provações, ter uma fé mais de fato levantada em direção a Cristo Jesus, que de fato nós venhamos depositar nossa confiança plenamente em Cristo Jesus. Então Deus está de fato, de forma pedagógica, nos disciplinando e nos corrigindo por meio dessa pandemia, fazendo com que nós venhamos ter uma fé mais operosa, cheia de fato de virtudes, de constância, de firmeza, de solidez. E também, de fato, são sinais do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Espírito, o Espírito iníquo já atua nos filhos da desobediência. Em breve, as profecias elas hão de cumprir, neotestamentárias, especificamente o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo a João, Apocalipse, onde conta o fim dos tempos. Então o culminar, o fechamento, está tudo sendo preparado, o palco está sendo montado, o cenário de fato do retorno de Cristo está sendo posto pelo Senhor soberano, que conhece o começo, o meio e o fim da história. Então, dando continuidade, estamos meditando no seguinte tema: Abacuque lamenta a desobediência do povo e o silêncio de Deus. De que maneira Abacuque, frente ao pecado de Judá, lamentou a Deus? Em primeiro lugar, perguntando a Deus até quando ele ficaria em silêncio. A gente viu que Deus não dá uma resposta a Abacuque e não deu ao seu servo Jó, e nem a vários outros homens e mulheres de Deus. Então, em segundo lugar, agora, perguntando a Deus até quando ele pareceria tolerar a iniquidade do povo. Apenas o versículo 3, acompanhe comigo. Então, em segundo lugar, perguntando a Deus até quando ele pareceria tolerar a iniquidade do povo. O versículo 3 nos diz assim: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Então, uma situação bem desesperançosa, é uma situação de fato muito perturbadora e preocupante, a qual Abacuque está vivenciando. Veja uma pergunta em outra versão do profeta. Como de fato, em outra versão a pergunta é: por que me mostras a iniquidade? Irmãos, o profeta está profundamente perturbado, porque Deus parece tolerar a iniquidade e coisas erradas, como a destruição, a violência, as contendas, as discórdias, e aparentemente não faz nada a respeito disso. Será que de fato o Senhor não estava fazendo absolutamente nada a respeito disso? O espírito do profeta se encontrava muito indignado com o rápido progresso da impiedade. Então a impiedade crescia avassaladoramente, a impiedade crescia de forma profunda, de forma de fato sem deixar esperança alguma de esperança, sem deixar esperança alguma para o povo.
Agora, pensando na igreja pós-moderna, em nós, que fazemos parte nesse tempo, que somos igreja de Cristo nesse tempo, e especialmente em tempos de pandemia, será que temos estado indignados com o pecado e o progresso da iniquidade no mundo? A gente vê que em tempos em tempos, em toda geração, há um crescente aumento da impiedade, de homens presunçosos, soberbos, orgulhosos, altivos, autossuficientes, que de fato pensam que são o centro do universo, que tem Deus, muitas vezes deixam Deus à parte das suas vidas, alheio às suas vidas, e no seu interior, como o salmista diz no Salmo 14, diz assim, que no seu íntimo eles dizem: não há Deus, não existe Deus, negam a existência de Deus pela irracionalidade dos seus pecados. Então, é para estes homens que nós devemos resplandecer a justiça de Cristo. É para estes homens que nós devemos anunciar e continuar proclamando a verdade de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas será que a gente tem ficado indignado pelo pecado nacional? Será que a gente tem clamado pelos homens, pelas mulheres, pelas almas que perecem, que morrem sem receberem ao Senhor Jesus Cristo, sem de fato confessá-lo publicamente, sem ter uma segurança, uma certeza e uma convicção de salvação? Será que a gente tem clamado, tem chorado? Será que nós temos de fato buscado ao Senhor, clamado por salvação, pela salvação dessas almas? É necessário nós clamarmos, é um tempo de clamor, é um tempo de súplica, é um tempo da igreja levantar a sua voz, é um tempo que nós não devemos nos calar, mas é um tempo que nós devemos, pelas oportunidades que o Senhor nos possibilita, anunciar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós sabemos que o espírito do anticristo já está atuando neste mundo. Vou repetir: o espírito, de forma invisível, as hostes infernais da maldade, o espírito do anticristo já está atuando neste mundo, especialmente nos filhos da iniquidade, nos homens perversos e ímpios dessa geração atual. Porém, se faz necessário, nós sabemos, ele se encarnar, o espírito do anticristo. Nós vemos isso na revelação do Senhor Jesus Cristo a João, na ilha de Patmos, o livro apocalíptico, a figura do anticristo, que de fato este homem poderoso, ele vai, de fato, esse espírito das trevas, o espírito do pecado, o espírito da iniquidade, e vai se encarnar de forma completa em alguma pessoa com autoridade, com grande poder e grande influência, mundialmente falando. Sabemos que esse dia é chegado esse dia, para que se cumpra a Escritura e o retorno glorioso de Cristo. Segundo o reverendo pastor John Piper, vejam só o que John Piper ele vai nos dizer acerca de fato deste homem do pecado, ele se encarnar nesta pessoa, sendo um cumprimento de fato da profecia de Apocalipse. Em breve isso acontecerá. Ele vai dizer o seguinte: a maioria de nós não está acostumada a falar do anticristo, como já estando aqui, mas ainda não aqui. Considere a maneira que os apóstolos João e Paulo falam desta figura. Apenas João usa o termo anticristo, apenas o apóstolo João vai usar o termo anticristo. Paulo refere-se à mesma figura como homem do pecado, o homem da impiedade. Primeiro, ouça Paulo: ninguém de modo algum vos engane, porque o dia da segunda vinda de Cristo não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o homem da perdição. E agora vós sabeis quem o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado.
pois o ministério da impiedade já opera. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 6, versículo 7. Então, o homem da impiedade, a iniquidade, ela já opera no nosso meio. E quem a detém? O Senhor Deus, o Criador da terra e sustentador de todas as coisas. Ele é quem o detém, é Ele quem o segura, é Ele que o mantém em suas rédeas. Mas em breve Ele há de ser manifesto e todo olho verá. Então é necessário mantermos vigilantes em oração, porque isso vai acontecer, porque se faz necessário Ele se manifestar, para que Cristo logo após isso de fato possa nos resgatar, nos chamar para si, juntamente com os santos. Aleluia, glória a Deus, que isso aconteça em breve. Meus irmãos, estamos meditando no seguinte tema: Abacuque lamenta a desobediência do povo e o silêncio de Deus. De que maneira Abacuque, frente ao pecado de Judá, lamentou a Deus? Em primeiro lugar, vimos perguntando a Deus até quando ele ficaria em silêncio. Em segundo lugar, vimos perguntando a Deus até quando ele pareceria tolerar a iniquidade do povo. E por fim, afirmando que a lei estava frouxa pelo não agir de Deus aparente. Então acompanhe comigo o texto, o versículo 4 nos diz assim: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, assim a justiça é pervertida. Da perspectiva do profeta, a lei, não é, se tornou sem efeito por causa do silêncio do Senhor. Então o profeta apresenta sua queixa, sua reclamação. Ela de fato tem razão. E o profeta de fato tinha razão. Ele não consegue encontrar justiça entre o próprio povo de Deus. Não havia justiça. O povo separado, vamos dizer assim, de Deus, para Deus. Então, o povo de propriedade exclusiva de Deus naquela época, eles não estavam fazendo distinção, diferença de fato. Eles não estavam resplandecendo a luz de Deus, eles não estavam sendo sal da terra, eles não estavam divulgando a glória de Deus nas nações vizinhas, não. Mas eles estavam amoldando, se misturando com as nações estrangeiras, cometendo os mesmos pecados profanos, idólatras, dos povos pagãos. Eles não estavam fazendo distinção, estavam parecendo com o mundo, estavam sendo semelhantes ao mundo. E nós, como crentes, nós devemos andar na contramão do mundo. Nós devemos viver uma contracultura. Se a cultura mundana, depravada, nos dá um perfil para vivermos, nós devemos de fato rejeitar esse perfil e viver a cultura do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que é de fato acima de uma cosmovisão mundana, mas viver a cosmovisão cristã, cristocêntrica, teocêntrica, ter Deus como centro do nosso culto e a pessoa de Cristo, bem como a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, que atua na igreja, que vela e tem zelado, tem consolado a todos os crentes em Cristo nesse tempo. Então Abacuque começa a sua profecia com choro, nós vimos isso, e ele vai terminar lá no final da sua profecia, ele vai terminar cantando. A gente vai ver em todo esse processo, vamos estar meditando no livro de Abacuque, se assim o Senhor permitir, na liberdade. Então, o que produziu a mudança em seu coração? O que é que vai produzir a mudança de choro para que ele possa cantar e estar de fato alegre, rejubilante no Senhor? A certeza, vejamos só, a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. É isso que vai mudar o seu lamento para a alegria, o seu choro para, de fato, o seu gozo no Espírito. Que possamos descansar na soberania do Senhor Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Pois o Senhor Deus, que permite a tempestade,
O Deus que permite a tempestade é o mesmo Deus que tem estado conosco nela. A tormenta é a forma pedagógica. A pandemia, o Covid-19, vamos dizer assim, é a forma pedagógica de Deus de trazer juízo do Senhor Deus em tempos, né, nesse tempo especificamente por meio da pandemia, para o mundo ímpio. Então é juízo de Deus, Deus derramando o seu juízo sobre a impiedade, sobre os homens ímpios e perversos deste mundo, para que o seu povo resplandeça a sua justiça. O juízo dele é derramado sobre o povo ímpio e a sua disciplina e a sua correção sobre a vida da sua igreja, nos tornando mais perseverantes, com uma fé mais aprovada, robusta, forte no Senhor Jesus Cristo, a fim de que nós resplandeçamos sua justiça entre os homens, perseverando na aprovação, tendo a fé aprovada, preparada e fundamentada, aguardando o retorno do nosso Rei Jesus. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Nesse momento, curva a sua cabeça e ore comigo. Pai de eterna graça, Tu estás assentado no trono alto e sublime. Senhor Deus, vem sobre nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, os pecados da Tua noiva, da Tua igreja, a fim de que nós venhamos resplandecer a Tua justiça entre os homens, a fim de nós sermos divulgadores, ó Pai, da Tua glória, da Tua bendita glória entre os homens. Nós venhamos ter de fato, ó Pai, amor por Tua glória, amor por Tua fidelidade, amor por Tua bondade sobre as nossas vidas. Continua nos livrando, continua, ó Deus, guardando-nos para o retorno do Teu Filho Jesus, preservando-nos, tornando perseverantes em meio às provações. Ó Deus, alcança com graça a vida dos meus amados irmãos que estiveram conosco por meio do nosso culto online de oração. Que o Senhor, ó Deus, os alcance com graça, trazendo livramento, proteção, guardando suas famílias, as suas casas, ó Deus, do homem perverso, do homem sanguinário. Perdoa-nos e guarda-nos nessa noite, essa nossa oração. Dependemos de Ti, tão somente de Ti, no Senhor Deus. Nos conforma à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Faz Teu reino avançar em meio a esta pandemia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.